Já teremos também a participação da doutora Caroline, né? Ela que é reumatologista, deve estar chegando aqui nos estúdios. E, Nilton, nós abordávamos no bloco anterior, no finzinho do bloco, um tema que eu acho interessantíssimo, que é o diálogo, né? E, às vezes, né, tem aquelas pessoas, por exemplo, que não têm formação, mas conversam bastante, gostam, né, de ouvir também, né? E dar opinião na vida e tal, e se julgam quase como uma psicóloga, um psicólogo, né, sem formação, né, Nilton? Com sugestões e conselhos. Né? Isso é interessante, né, de comportamento das pessoas. Essa palavra, essa frase, nós temos que banir ela, porque o indivíduo pode e deve conversar, como os médicos, os clínicos, os obstetras, pediatras podem e devem conversar com seus pacientes, mas eles não estão fazendo psicoterapia, não são psicólogos, nem psiquiatras, nem psicanalistas. O fato de dar conselho, falar coisas da vida, né? Então, não autoriza o indivíduo a se autotitular psicólogo, não é nada, ele está na função dele de humana, de conversar, de escutar, etc. E é muito legal, o indivíduo todo mundo deve fazer isso. Mas tem só um efeito de catarse, ou seja, alivia a tensão do psiquismo na hora, é muito legal, mas não tem efeito de cura. É como o analgésico para dor de cabeça, não cura, resolve o problema sintomático. Curar é outra história. Entrem na nossa página do Facebook e leem os textinhos que nós publicamos lá, científicos, e aí as pessoas vão ver que a situação é muito mais complexa do que só uma conversa de café. Claro, e até aqueles diálogos assim mais próximos, né, Nilton, que você tem com uma pessoa, isso é um diálogo, né? Não é tratamento. Né? Então, o tratamento é encontrar onde está o problema. Né, Nilton? O fato de eu construir uma casinha, o fato de eu construir uma casinha de cachorro, de arrumar meu jardim, o fato de eu pavimentar a rua na frente da minha casa, não me faz engenheiro, não me faz arquiteto, não me faz um profissional da área. Eu simplesmente tenho a experiência de fazer uma casinha pequenininha, um chalé, uma casa de material, tal, com algumas peças, cheio de complicações, cheio de erro. Um profissional chega e olha e diz: quem é que fez isso aqui? Ele pode até não dizer por educação, mas ele vai pensar. Por quê? Porque fomos nós que fizemos. Eu já tive experiência nisso, eu gosto de fazer essas coisas, eu sempre estou inventando em casa, tal, porque eu sou muito caseiro, mas nem por um segundo me passa pela cabeça me autodenominar um especialista. Então, os outros também não podem se denominar psicólogos, psiquiatras ou psicanalistas. São cada maestrito com su librito, tem um ditado espanhol que diz. Mesmo assim, há pessoas que conseguem perceber no diálogo, né, o que está escrito nas entrelinhas. Sim. Né? E isso aí eu acho que é um momento de percepção. Então, isso é muito legal. Problema, né? Isso tem que existir entre marido e mulher, pais e filhos. É essencial que exista nas relações domésticas, faz parte das relações humanas, o se colocar no lugar do outro, pensar com a cabeça do outro, escutar o que o outro tem a dizer sobre nós, mesmo que nos desperte mal-estar. Se não na frente, pelo menos depois, devemos seguir esse exame, nos examinarmos os outros, examinarmos o nosso corpo, para vermos se nós temos alguma sensação estranha, se é preciso ir ao médico fazer algum exame, se temos que ir à academia fazer ginástica porque estamos com sobrepeso, ou nos dói uma articulação aqui, um músculo lá, que é por desuso, e os exercícios vão lubrificar, e vão estimular, e vão rejuvenescer, e estimular o nascimento de outras células substitutas, se a nossa alimentação está adequada, se nós comemos determinada coisa e nos sentimos bem ou mal, se temos uma sensação de empachamento, procuramos um profissional, revisamos a nossa dieta e assim sucessivamente. A vida exige exames permanentes. Esse é o indivíduo que tem a capacidade de estabelecer o diálogo, ainda que seja um diálogo sem palavras. Os diálogos não necessariamente precisam ser o tempo todo verbais, os diálogos podem ser mudos, através de um olhar, de uma percepção, de uma sensação que o outro nos dá, o que nós temos de nós mesmos, e assim, ou da vida, e assim sucessivamente. Quantas vezes nós estamos em silêncio em casa, olhando para uma determinada coisa, mas poderia ser diferente, eu vou pedir ajuda daqui, dali, ou vou fazer eu mesmo, tal, etc. E aí vamos organizando, podando, reestruturando, refazendo, rejuvenescendo, modificando, adequando as nossas necessidades atuais à própria vida. Então, tudo isso é um diálogo. Um diálogo
sem palavras, muitas vezes só em pensamentos, em ideias, em imagens. Muitas vezes tem pessoas que têm facilidade para pensar em imagem, desenham o que estão pensando. Isso faz parte das relações humanas. Então, isso, claro, os profissionais, no caso, na minha área, na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, que é a minha área, nós damos uma função terapêutica, usamos isso como uma ferramenta para ajudar e curar pessoas. Agora, são fenômenos do cotidiano. Agora, Newton, o seu pensamento ele é muito mais rápido do que a formação da palavra. Não é? Você pensa, né, com muito mais rapidez e para pensar para poder transformar em palavras, né, decodificáveis, não é isso? Sim. Então, claro que tudo aquilo que você pensa é difícil você transformar em palavras. Sim. Às vezes nem tem palavras para expressar determinados conteúdos. Para expressar naquele momento do diálogo. Sim. Né? Não tem Sim. como. Você pode estar pensando em outras coisas, mas tu não consegue encaixar ou construir o conjunto, né? Para que a pessoa possa entender. Né? Sim. Então, até onde... Né? Porque tem pensamentos que tu precisa meses pensando o pensamento para poder deixar ele redondinho na cabeça. E às vezes, mesmo assim, tu não consegue. Os cientistas, os escritores, os autores fazem isso. Às vezes escrevem 1, 2, 3 livros sobre o mesmo tema, e escrevem, reescrevem, revisam, e lá pelas tantas, em determinado momento, conseguem colocar uma frase que expressa aquilo que eles queriam. Então, até onde, né, a tua palavra é sincera, né, Newton? Não sei se a gente pode usar nem digo a sinceridade, Nilton, até eu mudo o termo, né? Um erro de pensar, né? Que traduza exatamente o que tu pensa. Né? Eu acho que não, que traduz uma parte, e de repente a parte daquele momento, mas não necessariamente todos os momentos ou todas as partes. Por isso a vida é dinâmica, os pensamentos são dinâmicos. As pessoas que pensam muito se corrigem permanentemente. Vão se examinando, pensando, repensando, voltam a revisar, escutam o que os outros dizem, o que os outros escrevem, corrigem os seus pensamentos, suas teorias, voltam. Sim. Às vezes resgatam pensamentos lá de 10, 15, 20 anos atrás e voltam a dar força outra vez porque tiveram uma outra ideia mais redondinha sobre aquilo que ficou maldito ou dito parcialmente. Então, o indivíduo que não tem a soberba, como tu dizias no início, tem a capacidade de fazer esse exame. Ele vai e vem, então ele é muito mais rico, ele é muito mais profundo. Tem que ter humildade para reconhecer, senão se a tua soberba não permite, aí não é difícil. Não. O indivíduo que é soberbo não é pensador. Ele é só soberbo, ele inventou um personagem, criou uma ideia, vende para ele mesmo, porque ele mente para ele, né? Não mente para o outro. Termina mentindo para o outro, evidentemente, porque pensa em voz alta, mas ele fundamentalmente mente para ele mesmo, ele se auto-engana. Eu nem sei qual é o sentido que nós temos, né? Que nós mais mascaramos. Porque a gente acha, às vezes, por exemplo, né? A imagem, um mágico, né? Te faz pensar que determinadas coisas, né, sumiram, por exemplo. Né? A ilusão. Né? O som é algo que pode ser trabalhado, né, numa sala de estúdio, que conforme o Salóis, ele produz, né, determinadas coisas. E a fala? Em né? casa, novamente para o ouvinte, quantas vezes escolhemos uma pessoa equivocada? E nós escolhemos de livre e espontânea vontade, mobilizados, impulsionados pelo nosso mundo interno. E depois eu me equivoquei com essa pessoa, me enganei, não era quem eu tinha pensado. Vi coisas nela que não eram verdadeiras. Então aí nós temos uma visão equivocada, fomos cegos, enxergamos o que não era para enxergar, enxergamos o que o outro não tinha, projetamos na pessoa coisas que... Não quisemos ouvir, às vezes não queremos ouvir. E aí temos pano para muita manga. Claro, depois nós vemos, a pessoa me traiu, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Até é verdade, a pessoa se portou mal, está no papel dela, digamos assim, porque já era uma má pessoa. Mas quem escolheu ela, quem colocou ela na nossa vida, fomos nós. Então, se nós não pararmos para examinar o que dentro de mim me levou a escolher essa pessoa, para não repetir outra vez, porque se nós não voltamos à origem do problema, a tendência é nós nos separarmos de uma pessoa e buscarmos uma substituta, com um rosto diferente, corpo diferente. Mas com as mesmas situações. Aí está. Muito bem. Newton,
Agora nós vamos passando para a reumatologia, né? Agradecendo o nosso público também do Facebook. Exatamente. Aqui nós damos um ponto, né, na parte da psicanálise e seguimos com o programa no rádio, também ao mesmo tempo, né, mas reconhecendo com a reumatologia. Está conosco a doutora Caroline Zekrinski Xavier de Freitas, né? Bom dia, doutora Caroline, como é que vai? Tudo bom? Bom dia, Leandro, tudo bem? A gente,